Olá pessoal, muito obrigado por sua presença do outro lado, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta com mais um vídeo, lições EVD, lições da Escola Dominical da Assembleia de Deus do Brasil. Nesta oportunidade temos a última lição, certo? A humildade e o amor desinteressado. Desde já, muito obrigado por sua presença aí do outro lado, ok? Esta é a última lição do quarto trimestre do ano 2018 e vamos ser bem breves, bem sucinto. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É o nosso textuário. O verso se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 11. E a verdade prática, Jesus apresenta, a partir de seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servir. Quer servir a Jesus, seja humilde, seja mais humilde. Ou seja humilde se você não é. Ok? Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 14, versículos 7 a 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, certo? E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, então com vergonha terás de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar sobre humildade, certo? É algo pertinente para nossos dias, certo? As pessoas, algumas ou muitas, vivem com muita arrogância, certo? Parece até que não vão morrer nunca. Parece até que não são de carne e osso. Mas Jesus manda ser humilde, certo? Rasgai o vosso coração, não vossas vestes. A humildade está no interior, no coração, está na mente, na mentalidade, no se portar, no se conduzir perante as demais pessoas, certo? Diz a palavra de Deus na introdução: Jesus contou a parábola dos primeiros assentos, lugares de honra e dos convidados a partir de uma refeição na casa de um fariseu. Era comum se fazer refeições, certo? Banquetes e convidar os amigos, muito comum, certo? E convidar as pessoas mais próximas, mais chegadas, os ricos da cidade, do seu círculo, ou não, com quem você pretendia fazer amizade, o indivíduo, no caso, o anfitrião, certo? Mas tudo em prol, certo, de receber algum benefício, algum auxílio futuramente, certo? Essas coisas sempre rolaram assim, certo? E hoje não é diferente, certo?
Então, é preciso atentar muito bem para o que Jesus está querendo ensinar aqui, certo? É preciso pegar a essência da palavra, o que a parábola quer dizer, certo? A essência, o significado moral, certo? E não pegá-la literalmente, certo? Porque mesmo jamais vamos tomá-la literalmente, certo? Jamais. Isso nós vamos ver pela frente. Então, a parábola você apreende, certo? A essência, o significado moral, a mensagem moral que aquilo quer passar, certo? Sem se ater muito aos detalhes, certo? Do conto histórico, certo? E mesmo porque a nossa história, a nossa cultura é outra e também estamos distante, muito distante, certo? Há mais de 2000 anos de distância, certo? Dos eventos culturais da época em que a parábola foi contada, tá entendendo? Então é preciso pegar a essência, ou seja, Jesus está falando, ensinando sobre humildade, certo? A seus discípulos e a todos aqueles que viriam depois, ao anfitrião, aqueles que estavam ali, certo? Naquele momento, e gerações futuras que iriam ouvir este sermão em forma de parábola, ok? Ele instruiu a todos acerca da humildade do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais, certo? E foi o que eu acabei de falar no instante, certo? Jesus, ele está dando aqui um ensinamento sobre a humildade, certo? Que é uma questão moral, certo? Não deixa de ser uma questão moral, ser humilde. Ou será que não ser humilde, ser arrogante é ético ou é moralmente correto? Não é, certo? E nós vamos ver porque eu não concordo aqui com essa declaração aqui do comentarista. Ele instruiu a todos acerca da humildade correta e do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais. Não está correto. Nós vamos ver por quê mais adiante, certo? Nós vamos ver mais adiante. Então vamos lá, para não ficar só na introdução, né? Senão nós vamos fazer o comentário do comentário. A interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados, tópico 1 e subtópico 1, dia, ocasião, local. Foi um dia de sábado, certo? Na casa de um fariseu, ok? E nós vamos ver isso aqui logo no versículo 1. Tendo Jesus entrado, é o Lucas 14, entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus. Então não era simplesmente um fariseu, mas era o chefe dos fariseus. Para comer pão, eles o estavam observando. Achava-se ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é lícito curar no sábado ou não?
Eles, porém, ficaram calados, e Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se cair no poço um filho ou um boi, não tirará logo, mesmo no dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então nós vemos que foi no dia de sábado, certo? Um dia que era considerado e é considerado sagrado, santo pelos judeus, dia de sábado, certo? Dia de culto, digamos assim. Jesus estava na casa de um fariseu e provavelmente esse que Jesus curou era um dos convidados, provavelmente, porque estava ali, certo? Diz a palavra. E era hidrópico. Segundo outras versões, era alguém que tinha inchaços, certo? Nos membros. Diz aqui a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, e na frente dele estava um homem que sofria de hidropsia, certo? Diz esta versão aqui, das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo. Vamos ver se eu encontro aqui uma outra versão, certo? Lucas capítulo 14, não é isso? E versículo 2. Temos aqui uma versão que diz: um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele, certo? Que está aqui nesse Novo Testamento interlinear, grego-português. Então, Jesus estava na casa de um fariseu, do chefe dos fariseus, foi convidado para comer pão, certo? E, digamos, um banquete, que já que o pão é símbolo de alimento, certo? Símbolo de alimentação, de nutrição. E era muito comum se fazer essas reuniões, certo? Pessoas influentes, pessoas endinheiradas, certo? Fazer essas reuniões em sua casa, convidar os amigos, convidar pessoas influentes, convidar pessoas ricas, certo? E dar um banquete. E logo, a pessoa esperava que também, quando alguém ali dos seus convidados desse alguma festa, esperava também que eu fosse convidado, certo? Uma mão lava a outra, é o ditado. Nós vemos isso também quem leu o banquete de Platão. Existe um caso semelhante de um banquete onde os amigos ali se reúnem, os mais conhecidos, certo? E ali havia o banquete, havia as conversas, colocavam as conversas em dias, certo? Isso aí, no caso grego, havia os discursos, alguém discursava, o outro discursava, certo? Querendo superar o discurso do anterior, sempre assim. E provavelmente nesses encontros havia os acordos, sejam comerciais ou políticos, certo? Então, muitos negócios surgiram realmente na mesa de jantar. Muitos grandes negócios surgiram nessas ocasiões, certo? E Jesus estava por dentro de tudo. Mesmo porque, filho de Deus, Deus feito carne, conhecia os corações dos homens e sabia o que rolava nesses encontros, nesses banquetes, nessas ocasiões, certo? Apesar de que a diferença do banquete grego entre os gregos e os palestinos, certo? Nós temos aqui uma reunião de pessoas que estudavam a Torá, certo? O chefe dos fariseus, certo? Mas
os interesses eram os mesmos. O coração do homem é o mesmo em toda a cultura, em toda a sociedade, em toda a etnia, certo? Para não se falar raça, certo? E as pessoas esperavam ali serem bem tratados, certo? O anfitrião esperava ser convidado, se alguns daqueles ali dessem também um banquete, e Jesus estava por dentro. E Jesus estava sempre ali observando, pois sempre foi bom observador, ok? E os primeiros lugares mais próximos do anfitrião eram sempre os mais chegados, os mais queridos, os mais amigos, os mais endinheirados, certo? Os mais influentes, ok? E Jesus estava observando que as pessoas estavam procurando ali os melhores lugares. Os melhores lugares significava próximo ao anfitrião, certo? Então, o dia, a ocasião e o local. Sábado, ocasião e local. Um banquete na casa do fariseu. E nós já vimos essa questão aqui, e já lemos o primeiro versículo do capítulo 14, como nos indica aqui o comentarista, certo? Mais adiante, Jesus, olho de águia, certo? Estava ali observando as pessoas que estavam procurando os lugares mais próximos do anfitrião, ok? Diz aqui no final do comentário do subtópico 1, era costume um convidado ser honrado pelo dono da festa. Certo? Esse tipo de coisa, essa coisa acontece até hoje, é comum, muito comum, certo? Desejar esta homenagem não era algo errôneo, porém, na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando ausência de humildade e desejo por reconhecimento humano. Quem sabe até brigando, disputando para ficar próximo ao anfitrião. Isso enquanto o anfitrião não chegar para se apresentar, certo? No meio deles, quem sabe, havia realmente essas disputas. E Jesus estava a observar, certo? E diz o texto, ainda no 14, tendo Jesus entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. Quer dizer, eles estavam observando Jesus para pegar em alguma falha, certo? E Jesus, muito esperto, certo? Jamais ninguém conseguiu pegá-lo numa falha, nem jamais o pegará, muito mais agora, certo? Aproveitou então a ocasião para curar um doente que estava ali entre eles e que era convidado, certamente. E no dia de sábado. E aí Jesus faz a pergunta, certo? Traduzindo o que Jesus disse, ou parafraseando, o que é mais importante, é um boi ou um ser humano? Certo? Então a vida do ser humano estará acima. E não somente a vida daqueles que nos são chegados, que são nossos parentes, amigos, vizinhos, ou que são nossos filhos, como Jesus também cita no caso do filho, certo? Cair no filho num poço ou um boi no dia de sábado, vocês não procuram tirar logo? Hein? Quanto mais um ser humano que está a sofrer de uma enfermidade merece
ser curado. E quando Jesus faz essa indagação, eles nada podem responder. Então eles estavam a observar Jesus para pegá-lo numa falha, em qualquer falha. Enquanto isso, Jesus estava observando a disposição dos corações deles, daqueles que estavam ali reunidos, certo? E a alma humana é tão importante para Deus que não existe dia escolhido, determinado, para que se possa ajudar alguém, salvar alguém, certo? Para tirar alguém que está no fundo do poço, certo? Isso é o que Jesus ensinou a falar sobre essa questão, depois de curar o indivíduo que estava sofrendo de hidropisia, como diz alguns textos, certo? E como diz alguns outros, que tinham os membros inflamados, terrivelmente inflamados, braços, pernas inflamadas, corpo inflamado, certo? Subtópico 2, a parábola. É com esse contexto em mente que devemos estudar a parábola, certo? Dos primeiros assentos e dos convidados, ok? Havia, pois, dois objetivos por parte do Senhor. O primeiro, ele procurava ensinar os convidados e ao mesmo tempo os seus discípulos e a todos que o aceitam, acerca de não se buscar lugares de honras, certo? Então é essa a maior questão, o maior problema da humanidade, sempre está correndo atrás de honrarias. E nós já vemos que isto nas Escrituras, que não condizem com o comportamento dos filhos de Deus. Será que é certo que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas? Não é preciso que ninguém corra desesperadamente atrás de honrarias. Muitas vezes, como se diz no ditado popular, puxando o tapete dos demais, certo? Ou tentando que outros cheguem lá, certo? Fazendo calúnias, ou inventando todo tipo de coisa sórdida, certo? Para que certas pessoas não alcancem certa posição, para que então eu possa assumi-la, certo? Me achando mais capaz do que outras pessoas. Então a Bíblia, ela fala contra isto grandemente, certo? Não condiz com o comportamento desse servo de Deus. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus quer uma transformação a partir de dentro, certo? Para fora e não apenas de fora, porque apenas de fora, começando de fora, não se chega dentro, certo? Mas começando de dentro, chega fora. Então é preciso transformar-se a partir de dentro. Não vamos correr atrás de honrarias como Geazi, certo? Para que não fiquemos espiritualmente leprosos, certo? Vamos ver aqui ainda no subtópico 2. Vamos ver aqui mais alguma palavra do nosso comentarista. Ao curar o hidrópico, Jesus instruía ao anfitrião a todos nós que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita a todos, devemos ser prestativos e servir a todos, pois
se atendermos pessoas abastadas, elas vão querer nos retribuir e isso será nossa recompensa. É o seguinte, o fito da parábola que trata sobre humildade, certo? Não se deve pegar tudo o que está escrito ao pé da letra, certo? Levar letra por letra, linha por linha, palavra por palavra, linha por linha. Porque senão a gente vai entrar num túnel sem fim, certo? E jamais vamos enxergar a luz do outro lado, a luz no fim do túnel. Porque Jesus está ensinando sobre humildade, certo? Jesus está dando uma aula sobre humildade, não está dando uma aula, certo, sobre etiqueta social, certo? Jesus está dando aula sobre negócios, certo? Porque ele sabe que socialmente isso é impossível o indivíduo fazer uma festividade, certo? E não convidar os amigos. Na verdade, a ideia de festividade geralmente é essa, de festa, não festividade, mas de festa, de banquete, certo? De aniversário. É convidar os amigos. A ideia de casamento, você está entendendo? É convidar os amigos, os parentes, os amigos mais chegados, conhecidos. Então, Jesus está ciente disso. Então, Jesus não está dando aula sobre isso, não está dando lição sobre isso. Será que é difícil entender que Jesus não está tratando disso, certo? Sinto muito eu discordar do comentarista, alguém pode me achar errado, pode me escrachar, certo? Mas é óbvio, não se pode pegar linha por linha, letra por letra, palavra por palavra de uma parábola, certo? E não pode ficar discutindo se a parábola é algo que aconteceu ou não, certo? Tudo isso é bobagem. É possível que alguma das parábolas que Jesus tenha contado, é possível que foram eventos que aconteceram, certo? É possível? Claro que é. É possível que seja algo que tenha acontecido e que o povo vem comentando há muito tempo. Acabou se tornando um conto, uma parábola, certo? Muitas histórias viram mitos, viram lendas. Isto é fato na história da humanidade, certo? Isto é fato. É preciso botar a cabeça para raciocinar. Isto é fato. Muitas histórias tornam-se lenda, tornam-se mitos, certo? Muitas vezes, e é claro, com acréscimos e desacréscimos, certo? Sempre acrescentando, porque principalmente quando passava-se de geração a geração através da oralidade, é claro que omitia-se algumas coisas acrescentavam, acabavam então tornando-se lenda, certo? A criação é fato? É fato. Se é fato, é história. E por que em algumas culturas é lenda e é mito? E porque até mesmo aqui está registrado no Gênesis, os críticos contra o Evangelho, contra Cristo, contra a Bíblia, se chamam de lenda e de mitos. Porque esse mesmo registro está em muitos outros povos, são contados por muitos outros povos até que não
tem a língua escrita, isso vai passando de maneira oral, certo? E o que acontece no decorrer do tempo é que vai se adaptando à cultura, vai se acrescentando alguma coisa, vai desacrescentando outra, se assim você aceitar, certo? E acaba que, quando se compara com o que está registrado no Gênesis, temos uma semelhança, isso basta, certo? Isto já é suficiente, certo? O que prova que realmente algo aconteceu nesse sentido. A mesma coisa é a parábola. Nada impede que algumas das parábolas que Jesus tem contado foram realmente, algum dia, foram fatos, certo? Que aconteceram realmente no mundo dos fenômenos, no mundo dos homens, e que não são apenas um relato fictício. Algumas podem ser relatos fictícios, certo? E mesmo quando conta algo relativo à cultura, certo? Ao que realmente acontecia, pode haver algo dissonante ou discordante. E é por isso que deve-se ficar atento, ok? Então não se pode fazer confusão, é preciso botar a cabeça para pensar. Veja bem, segundo, ao curar o hidrópico, Jesus instruía ao anfitrião, certo? A todos nós que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião. Não é verdade. A Bíblia é clara, e disse ao que o convidou, certo? Disse ao que o convidou, certo? Jesus queria dar uma lição de humildade também ao anfitrião, que era chefe dos fariseus, certo? Por quê? Jesus sabia que ele esperava que ali, daqueles convidados, alguém desse uma festa e também o convidasse, o tratasse bem, e o tratasse com cordialidade, certo? Ele sabia, Jesus sabia disso. E Jesus instruiu a ele e disse, o texto é claro, certo? Vamos ver aqui. E dizia também ao que eu tinha convidado, quando deres um jantar, uma ceia, você está entendendo? Porque se Jesus, veja bem, deu esse mandamento aqui, essa ordem, do versículo 12, não só para o dono da casa, para o anfitrião, mas para todas as outras pessoas, a partir dali foi algo extensivo, certo? Então, todos nós estamos em falta, estamos em falha, e está em falta até nosso comentarista, certo? Quando foi que ele fez uma festa e convidou os aleijados, os cegos, coxos, mancos, certo? Está entendendo o negócio como é? Jesus sabia o que rolava nesses banquetes, certo? Nesses jantares. E sabia do coração deste anfitrião. Por isso que Jesus dá essa ordem a ele, certo? Exclusivamente para ele. Porque não pode ser para todos os povos, para todas as pessoas. Porque Jesus sabe que essas ocasiões de aniversários, de jantares, de casamentos, são ocasiões íntimas, por assim dizer,
Íntima no sentido de se convidar os mais chegados, os mais íntimos, parentes. Tá certo? Então todo mundo está em pecado. Ninguém vai ser salvo porque está descumprindo o que está aqui. E o que é que Jesus está ensinando no geral? Humildade. Certo? Humildade. E como essas festividades, esses banquetes, esses jantares são coisas íntimas, são festas, digamos assim, fechadas, o indivíduo pode também atender essa ordem de Jesus, convidando não só os seus amigos, certo? Que tem mais condições, mas os que tem menos condição, também com os parentes que têm menos condição, certo? E aí cumpre-se o que Jesus está falando a respeito da humildade, ok? Então, essa é a minha compreensão. Não sei a dos senhores. Se os senhores acham que está errado, façam uma festa de casamento, de noivada, de aniversário e saiam pelo meio da rua, então, convidando pessoas desconhecidas. Não é esse o fim, a finalidade, o alvo da parábola, certo? É isso que eu estou tentando passar. Subtópico 3, os grandes ensinamentos da parábola. Continuando aqui, os ensinamentos de Jesus para os convidados não são a série de bons conselhos sobre etiqueta social. Você está entendendo? Não é mesmo, mais lições com significado prático e espiritual. Certo? Ele quer que nós nos livremos da arrogância, certo? Do egoísmo, da egolatria, certo? É isso que ele quer que nós nos livremos. Então, são ensinamentos espirituais, certo? São ensinamentos para a nossa alma. Está nos ensinando como tratar o próximo, como nos conduzir, certo? Em meio à sociedade, certo? A não correr atrás de fama, desesperadamente, como se essa fosse a última coisa, ou a melhor, a maior coisa do mundo, e passando por cima de tudo e de todos, como sempre ocorre no mundo, entre aqueles que não têm Deus, certo? E é isso que Jesus está ensinando. As grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Tópico 2. A primeira grande lição da parábola, subtópico 1 do tópico 2, ensina acima de tudo a humildade. Certo? Como já vimos falando desde o início, humildade. Certo? Como diz a palavra de Deus, cada qual considere o outro superior a si mesmo. Certo? Sempre tenho falado isso. Se eu te considero superior, você me considera superior, estamos quites. Certo? Estamos bem. Eu não te ofendo, nem você me ofende. Porque o subalterno não ofende o superior. Você está entendendo? O seu superior. O servo não ofende o seu superior. E aí estamos bem. Certo? Mas é preciso que haja esta igualdade. Eu te considero superior, você me considera superior. Certo? E aí estamos bem, em nome de Jesus. Jesus instrui que é prudente a qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor destaque à mesa, porque isso era o que acontecia na antiguidade, certo? Como estamos falando desde o início,
Os primeiros lugares próximos ao anfitrião, certo, eram sempre destinados àqueles que queriam honrar, certo, que às vezes dava festa e honrava alguém. Era destinado aos mais chegados, certo? Ou era destinado a alguém que era mais rico do que o anfitrião, que foi convidado para a festa, e com quem esse anfitrião desejava, então, manter um relacionamento, iniciar um relacionamento mais profundo, mais íntimo, para daí, então, usufruir alguns resultados práticos, sabe? Que era assim que funcionava. E assim, até hoje é assim, certo? E Jesus está ensinando para não ser assim, que não sejamos assim. E Jesus instrui aqui, como observou, que algumas pessoas estavam querendo sentar na frente. Mas rapaz, você chega, alguém mais chegado aí do anfitrião, você não vai ter que sair desse lugar aí, à vista de todo mundo, e você vai ser envergonhado. Certo? Sente no último lugar. Porque aí, se ele te chamar para frente, para sentar na frente, perto dele, que grande honra não será. Certo? E é isso que Jesus passa, humildade. Vamos bater nisso até a última parte da lição, certo? É um assunto muito bom para entrar no novo ano, na última lição. Estaremos entrando aí no novo ano, 2019, certo? E devemos entrar com os dois pés, sendo humildes e sinceros diante de Deus, e não arrogantes, cheios de ego. Não existe coisa que Deus mais detesta do que isso, essa arrogância podre, certo? Porque o homem que não é humilde, ou a mulher, é capaz de qualquer coisa. E daí surgem outros pecados, certo? E a destruição do homem. Então a Bíblia diz, diante da honra vai a humildade, certo? Primeiro a humildade, depois a honra. E diante da honra não vai a arrogância, certo? Mas a humildade, segundo a palavra de Deus. Segunda grande lição da parábola, vamos ver aqui se a gente identifica, além da sensatez que faz opção pela humildade, Cristo ensina nesta parábola que se formos dar um jantar, devemos convidar e acolher os menos favorecidos. É a mesma conversa do versículo 13, certo? Que eu não concordo e jamais concordarei, porque Jesus falou isso especificamente, veja bem, para o anfitrião. Poxa vida, Jesus não olhou para o povo, para o público todo, não levantou no meio da sala e disse, você está com o coração cheio de maldade, cheio de arrogância, cheio de treta, certo? Oferecendo banquete apenas por motivos mesquinhos, certo? Não está querendo fazer amigos realmente, mas está querendo usufruir, certo? Então, é isso aí. Se alguém tem outra opinião. Terceiro, a lógica do reino é diferente da humana, sempre foi e sempre será, certo? O homem sempre está correndo atrás daquilo que pode lhe dar alguma vantagem, certo? O homem que não tem Deus no coração, não tem Jesus na vida, certo? Mas aqueles que têm Cristo na vida, não. As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafiam a lógica humana, pois nesta prevalecem os adágios e estratégias oportunistas, certo? Mas na lógica do reino de Deus tudo é diferente. Sempre aconteceu isso, esse tipo de coisa, certo? E muitos negócios surgiram desses banquetes, muitos grandes negócios surgiram desses banquetes, desses jantares, certo? E isto é fato.
Então é preciso colocar a cabeça para funcionar, certo? Muitos acordos foram feitos em jantares, sejam eles lícitos ou ilícitos. E Jesus estava por dentro, certo? Jesus sabia, conhece o coração do homem profundamente, certo? E foi por isso que Jesus joga um balde de água fria na cabeça do seu anfitrião. Imagine do seu anfitrião, certo? Convide aqueles que nada têm a lhe oferecer, certo? E certamente isso talvez seja também um mal das igrejas que apenas pregam prosperidade. Dificilmente você vê uma dessas igrejas em lugares, em bairros onde a população é extremamente pobre, que não tem nada para oferecer, certo? Ou dificilmente se vai fazer missão no lugar onde se vê que não vai ter um retorno financeiro, certo? Suficiente. É porque esses líderes religiosos estão agindo como este anfitrião, chefe dos fariseus, certo? Estão procurando apenas lucros. E aí sim eu tenho uma aplicação agora para esta parte da parábola, que já não é mais uma parábola, certo? E será que está assim o mundo? Muitas igrejas? Se não existe resultado financeiro, então vamos fechar. Vamos acabar com o evangelismo naquela área. Vamos acabar com as missões naquela área. Vamos encerrar nosso projeto missionário naquela área, pois não dá retorno financeiro, certo? Porque as pessoas são carentes demais. Então, são líderes religiosos, são pastores que estão enquadrados aqui como este chefe da sinagoga. E Jesus diz: convide os pobres, os cegos, os mancos, os aleijados. Ok? E vamos prosseguir, certo? E aí, continuando, então Jesus é convidado, certo? Para um banquete, certo? Um encontro na casa do chefe da sinagoga. Ele é observado que sempre estavam tentando apanhar Jesus em alguma falha, mas Jesus também observa o comportamento das pessoas, dos convidados que ali estavam, certo? E Jesus cura o enfermo, certo? Que os fariseus, certo, não tinham o poder de curar, certo? Como seguidores do Deus Todo-Poderoso, Yahvé. E a partir daí, então, Jesus, dessa observação, ele conta uma parábola, certo? Conta essa parábola dos assentos, dos convidados, dos primeiros lugares no assento, tratando, então, tentando passar uma informação, uma mensagem sobre humildade, certo? Mas só que o versículo 12 já não é mais uma parábola, é uma ordem ao chefe da casa, ao chefe dos
fariseus que o convidou ao seu anfitrião. Ok? E Jesus então nos passa essa mensagem sobre humildade e sobre ajudar alguém que não tem a condição de nos recompensar, certo? Porque tudo hoje rola em vista dessa retribuição, certo? Nós sempre procuramos ajudar ou beneficiar ou presentear a quem a gente observa que tem o potencial, terá o potencial mais tarde de nos ajudar, de nos socorrer. E Jesus ele passa essa mensagem que não deve ser assim, certo? Ajudar sem esperar a recompensa, certo? Então, ajudar a todos aqueles que realmente necessitam e que precisam, e isso é uma questão também de humildade, certo? Porque se a gente apenas ajuda ou favorece alguém que tem o potencial de nos retribuir, nós já não estamos sendo corretos diante de Deus, ok? E é o que realmente acontece no dia a dia, certo? É o que acontece no dia a dia. Tópico 3, a recompensa da humildade e do altruísmo. Humildade e altruísmo, certo? Magnanimidade, bondade. Cristo nos ensina o cultivo da humildade e do desprendimento, também conhecido como amor desinteressado. Acabamos de falar, certo? Ok? Como características indispensáveis ao verdadeiro cristão. Mais do que uma lição de educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não sermos servidos. É muito difícil, a gente tem que lutar muito contra isso, certo? Imagine que você é o chefe de uma firma, você é cristão, você é o chefe de uma firma, existem 2 irmãos na sua igreja desempregados e um é de família bem pobre e o outro é de uma família já tem mais condição, mas o indivíduo está desempregado, um filho dessa pessoa que tem mais condição, certo? E a quem você vai dar preferência a ajudar? Certamente o coração do ser humano vai escolhe ajudar aquele que é filho da pessoa que tem até um pouco mais de condição do que o outro, certo? Que não só está desempregado, como os pais são desempregados, certo? E são bem mais pobres, certo? Por aí em diante, é assim que funciona. Então, o indivíduo como chefe de uma firma vai optar pelo segundo caso, pelo seguinte: amanhã, se eu ficar desempregado, essa família pode me ajudar, poderá me ajudar. Você está entendendo como é que funciona? E enquanto o outro não se vê nenhuma perspectiva, não existe, não se vislumbra essa perspectiva no futuro. Então é assim que funciona.
Então, Jesus está falando exatamente contra esse tipo de coisa. Certo? Você está entendendo? E isso tem acontecido muito em nosso meio. Certo? Amor, a palavra-chave do altruísmo. Subtópico 2 do tópico 3. Atualmente a palavra amor está desgastada. A palavra amor hoje confunde-se com sexo. Certo? Muitas vezes, na maioria das vezes, tem uma conotação sexual. Certo? Mas quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, não é isso que significa. Certo? Amar é ter compaixão pelo próximo, é sentir a sua dor, a sua necessidade. O amor seja não fingido. Romanos capítulo 12, versículo 9, parte A. O amor é a palavra-chave do altruísmo, pois este só pode ser praticado em amor. E por sua vez, o amor só pode ser revelado na prática. O altruísmo. O amor é a palavra-chave do altruísmo, pois só pode ser praticado em amor, praticado verdadeiramente, certo? Porque muitas vezes acontece, certo? As pessoas ajudarem outras sem amarem realmente. Isso acontece muito. Ou será que estou enganado? Alguém que dá uma moeda a um mendigo ama profundamente? Claro que não. O que dá um prato, um alimento, um quilo de alimento a quem chega na sua porta? Muitas vezes não. Certo? Mas algumas pessoas ricas que fazem grandes doações, muitas vezes não. Certo? Muitas vezes porque sai na mídia, aparece na mídia, e aí ali de qualquer forma está tendo uma propaganda do seu negócio, do seu empreendimento. Então muitas vezes está longe do amor e Jesus está falando contra isso. Não que essas doações não ajudem a pessoa, mas é preciso que nós cheguemos mais além, que nós coloquemos nosso coração realmente e façamos com amor, não apenas para aparecer bonito na TV, não apenas como para ter um merchandising na TV, certo? Como muito acontece todos os santos dias. Então, a palavra-chave é amor, certo? Ainda que eu desse todos os meus bens para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada seria, certo? Ainda que eu queime o meu corpo, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu morra pela causa cristã, eu não tivesse amor. Ainda que eu morresse pela causa cristã, a causa de Cristo, não tivesse amor, nada seria. Certo? Ainda que eu fosse como missionário para qualquer terra distante, para o meio dos aborígenes, e não tivesse amor, nada seria. Certo? É preciso ter o amor de Deus em nossos corações, esse amor ágape, certo? Esse amor ágape. E por que eu falo isso? Porque existem cristãos e líderes religiosos que não creem na fé cristã, é apenas um meio de negócio, então não tem amor. Você está entendendo? Para alguns desses é apenas negócio, um meio de vida, certo? Às vezes o camarada entrou nessa, chegou a líder, chegou a pastor e não tem mais como votar. Ele acha que não tem mais como votar. E alguns dizem, eu vou fazer o quê?
da vida, certo? Pregadores que não creem no que pregam. Então, não é nada, não tem amor, porque falta esse amor a Deus, a palavra de Deus, certo? Isso não é teoria da conspiração, certo? É fato. É fato. Subtópico 3, a recompensa. Retribuir uns aos outros não é altruísmo, mas ajudar aos que estão necessitados certamente é, pois isto trará grande recompensa. Ninguém que ajude e estenda a mão ao necessitado ficará sem retribuição da parte de Deus. Realmente, mesmo se o camarada não fizer com amor, mas fizer apenas visando um merchandising naquele horário da televisão, aquelas doações para o nome da sua empresa aparecer, você está entendendo? Ou o seu nome aparecer, se for pessoa física, certo? A oferta será sempre bem-vinda, a doação para ajudar alguém, mas já recebestes o vosso galardão, certo? A vossa recompensa, diz Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. É por isso que nós não devemos agir assim, nem fazer assim. Devemos ser humildes e corretos diante de Deus. Devemos esperar a gratificação, a recompensa, o galardão somente de Deus, certo? E assim ajudar na medida do possível, sem olhar a quem, sem visar recompensas futuras, sem visar gratificações futuras por parte, certo, das pessoas ajudadas, não esperar a retribuição. Então é isso que Jesus Cristo ele nos diz e ele nos ensina, certo? Nesta lição, nestes versos, nesta palavra. Então, que Deus nos abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo 2019, certo? Se você está chegando ao final desse vídeo, que tenham um 2019 abençoado em nome de Jesus, nos pés de Cristo, e nunca deixe Cristo de maneira nenhuma. Continue com o amor de Deus no coração, este amor HP, certo? E sempre andando humildemente diante de Deus, diante do seu povo, diante da sua igreja, e que Cristo vos guarde e vos abençoe poderosamente. Muito obrigado.